NE1 começando, pode chegar. Bom dia para você que está no trânsito, em casa, no trabalho. A gente começa com imagens da Bacia do Pina, feitas pelo Globocop. Você passeia pela praia de Boa Viagem nesta quarta-feira de céu azul e poucas nuvens? A nossa equipe agradece a sua companhia. QR Code do nosso canal Globo está aparecendo. Esse espaço é seu, é para você participar o tempo todo. Seguimos juntos até 1 da tarde e você vai ver. Um motociclista de aplicativo morreu e uma passageira ficou ferida em um acidente envolvendo outros 3 carros na BR-232 no Curado. O trânsito está complicado por lá. O metrô também é um dos nossos assuntos. A greve continua, os terminais integrados de passageiros estão ainda mais cheios. Os trabalhadores apresentaram propostas e você vai saber como estão as negociações. Já quem caminha pelas ruas reclama das calçadas quebradas em vários pontos do Recife. Não tem calçada, é tudo esburacado, tudo sujo. O pedestre que devia andar na calçada anda onde? Na rua e arriscado a moto, a bicicleta passar por cima da gente, né? E quem segue de moto, é importante ficar atento à limpeza do capacete. Daqui a pouco, a gente mostra a rotina de cuidados para manter a saúde e garantir a segurança com o uso desse item obrigatório. Tem ainda as informações de um aulão preparatório para o Enem. O cuidado com a saúde do homem para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. E um assunto delicado também. Já emprestou dinheiro a um amigo e ele não devolveu? Essa situação pode virar uma cobrança judicial. Uma advogada vai trazer orientações. E eu começo essa edição falando sobre o lixo em Paulista. Agora são 11h51. Quem passa pela Avenida Rodolfo Aureliano, na Vila Torres Galvão, em Paulista, vê de longe sacolas com lixo, restos de alimentos, móveis e até animais soltos. Os moradores dizem que a avenida virou um depósito. Rosilma é moradora e mandou esse vídeo pelo nosso canal Globo. Olha só, tem muito lixo, várias sacolas aí. Conforme a gente vai trafegando, né? Até um porco está aparecendo por ali. Ela disse que só foi feito o sistema de drenagem e saneamento em um trecho da avenida que fica perto do cemitério. Quando chove, tudo alaga e o lixo se espalha. Claro que nós fomos com o nosso calendário para a Vila Torres Galvão, já agradecendo a participação da Rosilma. E quem está por lá com os moradores é Natália Dielu. Oi, Natália, bom dia para você. Situação crítica demais por aí, hein? Bom dia, Maristela. Bom dia a todos que acompanham o NE1. Muito crítica e muito mau cheiro, viu, Maristela? Imagino como deve ser difícil para os moradores que vivem aqui conviverem, né, com esse mau cheiro. Quando a gente chegou, tinha um monte de urubu ali naquela parte de cima, porque o lixo acaba se acumulando aqui. O pessoal que está concentrado desse lado aqui, porque está muito sol, não tem nenhuma sombrinha por aqui, me contou que os moradores, né, são obrigados a colocar o lixo aqui porque a coleta não passa de porta em porta, né? Não passa, não tem, não existe. Não existe. Então todos descem e jogam tudo aí. Tem um senhor que tem uma granja, não sei o que é, tá tudo ali, ó. Tudo da granja tá tudo ali. Então isso chama urubus. Os animais tudo solto aí, como você tá vendo. Eu moro nessa casa aqui. Minha casa some de tanto cobre, de tanta fumaça. Minha mãe tem 89 anos, não tem condições de morar aqui mais. Qual é seu nome, senhora? Fátima. Dona Fátima, mora aqui há quanto tempo? 18 anos. 18 anos. A senhora, dona Yara, Isso. me conte como é que é essa situação para você. Eu moro aqui há 27 anos, vai fazer 27 anos, e nunca mudou. Tirando a situação do lixo, nós temos um problema muito decorrente, muito terrível, que é nos períodos chuvosos. Aqui fica alagado, a gente não consegue sequer andar. Mesmo aqueles que têm veículo, fica sofrendo para poder passar aqui e transitar, porque não tem condições nenhuma. Esse lixo, agora está limpo, né? Agora está limpo. Esse lixo agora está baixinho. Eles vêm, mas o que a gente
pretende pedir que encarecidamente eles façam é trazer o pessoal que fazia a limpeza nas ruas e que seja diário isso, porque o lixo é uma quantidade considerada. Então, eles vinham 2 vezes, hoje não vem mais, né? Tinha um senhor que vinha duas vezes na semana fazer a coleta. Hoje não tem mais, tiraram essa pessoa. Então, a gente está na iminência de morrer sucumbido de tanto lixo. E porque o lixo, ele traz muita coisa ruim, né? Então tem bicho, tem rato que aparece. A gente sempre, quando fala do lixo, a gente fala que o lixo é uma questão compartilhada, né? Uma responsabilidade compartilhada. As pessoas têm que cuidar do lixo, mas o poder público também tem que fazer a parte dele. O que acontece aqui é que as pessoas, elas não têm a coleta na porta de casa, né? Então, tem muita gente que mora mais para lá, feita a dona Rosima que mandou o vídeo pra gente, né? Que o lixo não passa, a coleta de lixo não passa na sua porta, não acontece na sua porta. Bom dia para todos, né? Estou aqui nesta manhã falando sobre o lixo, porque é horror passar nessa rua com tanto do lixo, tanto do fedor. Tem gente que vem de longe trazer coisa e joga aí. Aí é possível, como a gente está vendo aqui o fedor, está aqui a pulso, que tem que estar, né? Mas porque a gente não tem coleta de lixo na nossa casa. Eu passo quase todo dia, saco um saquinho de lixo, vou com essa criança aqui para o colégio, aí eu tenho que trazer o lixo e a criança, porque não tem como passar na minha porta, porque se passasse eu não jogava lixo aqui. Não tem, né? E é um absurdo uma coisa dessa, né? E a senhora, qual é o seu nome? Karina, boa tarde. Eu falo a questão do lixo também, né? Porque a gente passa aqui, crianças, tudo, para ir para a escola, ninguém suporta o mau cheiro. Joga um cachorro, bicho morto aqui, a gente não aguenta, entendeu? Como é que vocês acham que esse problema poderia ser resolvido se a coleta passasse na porta de casa? Bom dia a todos, né? Seria melhor se fosse a coleta na casa, porque teria o dia do lixo ser recolhido, não acumulava, e alguém fiscalizar coisas que vêm de fora, tipo ali tá coisa de galinha, atrás dos urubus, né? Aí a gente vai, como é que a gente pode ter saúde desse jeito, né? Fica um lugar insalubre. Qual é o nome da senhora? É Ana Cristina. Dona Ana Cristina, muito obrigada. A gente vai continuar juntos aqui, porque a gente pediu uma resposta, né? À prefeitura aqui de Paulista, sobre essa situação na Vila Torres Galvão. A gente vai trazer, principalmente sobre a questão da coleta do lixo, a situação também da rua, né, que está desse jeito, que alaga. Então a gente volta com você, Maristela, daqui a pouco a gente retorna. Natália, a gente sempre fala por aqui, né, que o morador nunca pode jogar o lixo na rua. Mas se não tem coleta, não tem sequer um container, não tem nada, como é que fica a situação, né? É cobrança do nosso calendário. Daqui a pouco, Natália Dielu está de volta para conversar mais com os moradores e trazer as respostas. Vamos falar agora da greve do metrô, que entra em seu 3º dia. Ontem à tarde, representantes do Sindicato dos Metroviários e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, se reuniram para tentar um acordo em relação à paralisação iniciada na segunda-feira. A audiência de conciliação aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho, no Cais do Apolo, no bairro do Recife. O sindicato entregou à CBTU um plano com 10 itens de melhorias para o metrô do Recife e um pedido de mais segurança para passageiros e trabalhadores. Os representantes da CBTU informaram que já existem melhorias em andamento e se comprometeram a avaliar o plano apresentado pela categoria. Como não houve uma resposta imediata, a reunião acabou sem um entendimento entre os metroviários e a CBTU. Por isso, a greve continua. E hoje foi mais um dia daqueles para os passageiros do metrô. Pela manhã, com as estações fechadas, os terminais integrados de passageiros estavam lotados. No TI Jaboatão, as filas davam voltas e era pouco transporte para muita gente. Nossas equipes acompanharam toda a movimentação por lá e não foi fácil. São 170 mil pessoas que utilizam o metrô todos os dias. Para atender a essa maior demanda de passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transporte ativou linhas emergenciais e reforçou a frota durante esse período de greve. São 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas. Mas, apesar do esforço,
não é suficiente. A gente está falando aí de 170 mil passageiros. E agora você vê imagens do nosso Globocop que sobrevoa a estação Camaragibe, que faz ali a integração com o terminal de ônibus. Com a estação fechada por causa da greve, os passageiros precisam pegar o ônibus ou o BRT no TI Camaragibe para seguir para os compromissos. Uma das linhas emergenciais ativadas pelo Grande Recife Consórcio foi a Camaragibe TI TIP. A gente lembra que no mês passado o ramal Camaragibe da linha centro do metrô passou uma semana fechado aí por causa de um incêndio que danificou a rede aérea, um prejuízo danado para quem mora aí nessa região. E a gente observa agora essa movimentação ao vivo nas imagens aéreas do nosso Globocop, alguns estudantes passando por ali pela pista, muita gente seguindo para os seus compromissos, né, tentando um transporte. Agora meio-dia em ponto, muita gente também agora no horário de almoço para resolver alguma pendência, e o transporte está muito complicado desde a segunda-feira, né? E o BRT é uma alternativa de transporte com a paralisação do metrô. Mais de 60 mil pessoas usam por dia o BRT no corredor leste-oeste, que liga a Camaragibe ao centro do Recife. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, são 19 estações em funcionamento em todo o corredor. E uma das principais estações é a da Praça do Derby, no centro da cidade. O problema é que as pessoas reclamam de dificuldades na hora de pagar em dinheiro a passagem e recarregar o cartão Vem na estação do Derby. Nós recebemos pelo nosso canal Globo, essa mensagem aqui é da Natália Silva. Ela disse o seguinte: boa tarde, eu moro em Camaragibe e gostaria que fizessem uma reportagem sobre a estação BRT do Derby. Há dias por lá não aceita pagamento em dinheiro e nos obriga a usar um cartão cobrando taxa ou Pix. E quem não tem cartão, ela pergunta, e quem não tem conta de banco no celular, faz como? Muito obrigada, Natália, por sua participação, por ter ido lá no nosso canal Globo para mandar essa mensagem, para ajudar outras pessoas que também têm a mesma dúvida aí da Natália. Quem está por lá é Camila Torres, conversando com os passageiros. Oi, Camila, bora ajudar a Natália, então? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para a Natália também, para quem nos acompanha. A Natália está falando dessa máquina aqui, tá? Fiquem à vontade, tá, pessoal, para poder fazer a recarga de vocês. Aqui são duas pessoas que acabaram de chegar para poder fazer a recarga. E é dessa máquina aqui que a Natália está falando. Porque quando a gente chegou, pessoal, a gente viu que essa máquina, na verdade, ela estava inoperante para qualquer tipo de pagamento. Cartão de crédito, débito, em dinheiro, dinheiro em espécie, né? Não ia conseguir carregar de qualquer forma, porque havia um cartão Vem preso dentro da máquina. Então, quando a gente chegou aqui, que a gente viu que o cartão estava preso dentro da máquina, a gente observou que, na verdade, não era... Deixa eu até ver aqui, licença. Boa tarde, como é teu nome? Luciana. Você conseguiu recarregar? Não, eu fui ver o crédito, o seu ainda tinha. Tá. Você foi ver só quanto que tinha, né? De crédito. Me diga uma coisa, a gente veio aqui para ver o funcionamento da máquina e se ela estava aceitando o pagamento em dinheiro. Você costuma carregar o cartão Vem em máquinas assim, usando dinheiro? Sim. Agora, a maioria das vezes eles não aceitam, a gente tem que usar o crédito e eles cobram uma taxinha. E o que tu acha disso? É errado. Se você pudesse escolher como pagar, como que você escolheria? Em dinheiro. Para não ter que pagar essa taxa. Isso. Entendi. Tá certo. Muito obrigada. Então, veja, a gente tem 2 pontos, então, aqui para conversar. Um é se a máquina aceita ou não aceita o dinheiro, né? Como a gente viu aqui, nem sempre a máquina aceita dinheiro. Ou quando aceita dinheiro, que é o caso dessa máquina aqui, ó, nessa parte aqui, esse é o dispositivo que aceita as cédulas. Mas aí nem sempre a máquina está disponível. O que aconteceu com essa máquina quando a gente chegou, pessoal? Aqui, onde coloca o cartão Vem, este cartão estava aqui dentro. E assim, um cartão todo amassado. E aí, ó, aqui vou virar um pouquinho para poder ficar com mais clareza para vocês como que ele está amassado. Era impossível tirar o cartão de dentro da máquina. Sem tirar o cartão da máquina, era impossível usar a máquina de qualquer maneira.
E aí o colega aqui foi enviado, ele é de uma equipe técnica, não pode gravar entrevista, mas ele é de uma equipe técnica que veio para cá para poder fazer aqui a manutenção da máquina. E sabe qual que é a informação, pessoal? Quando eu cheguei aqui, já havia informação de que de manhã houve esse problema na máquina e que uma equipe tinha vindo aqui para poder tirar o cartão de dentro da máquina e a máquina voltar a funcionar. Quando o colega chegou aqui, ele me disse que essa é a quarta vez hoje. É a quarta vez hoje que vem uma equipe para poder tirar um cartão preso de dentro da máquina, fazer a máquina voltar a funcionar. Então, o que a gente percebe realmente é que há uma frequência em encontrar problemas na máquina e entre esses problemas a gente pode estar diante também de problemas provocados intencionalmente, que é o que dá a entender aqui, um cartão amassado que foi colocado dentro da máquina e aí não dava para poder tirar esse cartão da máquina e aí não dava para usar nada, né? A gente entrou em contato com a Urbana, que é responsável, né, pelos equipamentos de cobrança, né, e de recarga do cartão Vem. A Urbana disse que mandou equipe, como a gente viu aqui, para poder resolver o problema da máquina e que, enfim, com relação à recorrência do problema, é preciso avaliar aí quais medidas vão ser tomadas. Agora, aqui dentro, pessoal, vou pedir para Otton Veiga, meu cinegrafista, me acompanhar. Tem essa outra máquina. Nessa outra máquina dá para fazer recarga, tá certo? Ó, crédito, débito ou Pix. Dá para poder fazer a recarga. Vamos só chegar aqui para o lado para as pessoas passarem. E aí cai naquela outra situação, né? De que, assim, não vai poder usar em dinheiro, não vai poder fazer a recarga em dinheiro para poder tirar a taxa. E aí vai ter que usar cartão de crédito, débito ou Pix. E aí nessas modalidades tem que pagar a taxa. E essa é a reclamação do pessoal, ficar sem a alternativa. Agora, no site do Cartão Vem, tem lá algumas modalidades para pagamento, incluindo a modalidade de recarga pela internet. E aí, pela internet, não há cobrança de taxa. Bora acompanhar, né, Maristela? Porque numa mesma situação, a gente começa a identificar várias reclamações. Camila, para facilitar aí a vida do passageiro, né? 2 pessoas ficaram feridas hoje cedo num acidente entre uma moto e um ônibus do tipo BRT na PE 001 em Olinda. A batida foi perto do Memorial Arco Verde, na pista sentido paulista. De acordo com testemunhas, o BRT estava do lado direito da pista e o motociclista teria mudado de faixa, sendo atingido pelo veículo da linha Pelópidas, Prefeitura do Recife. Nas imagens, dá para ver que a moto ficou presa embaixo do BRT. Um motociclista, identificado como Ivanildo Alves, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Uma passageira do BRT também se feriu nesse acidente. Severina Maria do Nascimento foi levada pelo SAMU para a UPA de Igaraçu. E um motociclista de aplicativo morreu em um acidente que envolveu 3 carros e uma moto na manhã de hoje, na BR-232, no bairro do Curado, aqui no Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho sentido interior passa por obras, o que fez com que os veículos reduzissem a velocidade. Só que aí a moto não conseguiu frear, bateu na traseira de um dos carros. Você vê agora, aqui junto comigo, imagens ao vivo, aéreas do nosso Globocop, que sobrevoou há pouco o local do acidente. O condutor da moto morreu no local antes de receber atendimento. A Polícia Rodoviária informou que a passageira da moto ficou ferida e foi levada para uma unidade de saúde não informada. Por causa do acidente, a pista da BR-232, no sentido interior, está parcialmente interditada, como você está vendo aí nas imagens, nas proximidades aí do 4º Batalhão de Polícia do Exército, no Curado, com os veículos seguindo apenas por uma faixa. Um homem de 60 anos foi preso em flagrante por estuprar a sobrinha em Pojuca, na região metropolitana do Recife. A notícia está no G1 e você pode conferir apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. A Polícia Civil contou que o crime foi cometido no meio da rua, na madrugada da segunda-feira, no distrito de Nossa Senhora do Ó, e foi filmado por uma câmera de monitoramento da Prefeitura. A mulher, que tem 28 anos,
estava desacordada no momento em que foi abusada sexualmente pelo tio. Outro homem estava no local e presenciou o crime. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Pojuca e inicialmente negou ter praticado o estupro. Quando a polícia mostrou as imagens, ele confessou o crime. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O assunto agora é saúde. Nos 10 primeiros meses deste ano, o CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco, registrou 3.765 casos de intoxicação aqui no estado. Esses números incluem desde as notificações mais comuns, como picadas de escorpiões, até os casos recentes de pessoas que passaram mal depois de consumirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Quem traz agora mais informações sobre esse serviço tão importante é Bianca Carvalho. Oi, Bianca, boa tarde para você. Oi, Maris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estava até conversando com o coordenador daqui da CIATOX, que é Rodrigo Patriota, e dizendo para ele, rapaz, diminuiu tanto essa quantidade de casos de metanol, né? Aí, antes de passar até para as outras situações, eu vou perguntar para ele, essa diminuição, isso é real, né? Não é uma percepção minha, não, porque eu estou achando que os números estão mudando pouco de intoxicações por metanol que vocês estão recebendo e também o número de confirmações não vem aumentando, bem como o número de mortes. Graças a Deus. Boa tarde, querido. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Mari. Boa tarde, telespectadores. Realmente, está existindo uma cautela maior. Inclusive, nós, do sistema de saúde, apesar desse número ter baixado ou estagnado, né, vai sair um novo boletim, a gente tem feito toda uma preparação para diagnosticar, para distribuição de antídotos. Mas realmente tem baixado muito. Tem baixado muito, felizmente. Me conte uma coisa, com relação a isso aqui parece, se não fosse tudo coisa que pode causar problema, eu ia dizer que parece uma Disneylândia, né? Uhum. Coisa colorida, coisinha que parece com chocolate, aqueles chocolates coloridos, aquelas pastilhinhas. Isso aqui parece aquelas coisinhas de tic-tac, né? Você não diz nunca que um negócio desse causa um estrago da bexiga. Nesses números, Maristela estava divulgando agora 3.765 casos até o dia 30 de outubro, 31. Então, até agora, praticamente. Em primeiro lugar, animais peçonhentos. Estamos falando de serpentes e de picada de escorpião. Segundo lugar, medicamentos. Quando acontece isso, serpentes, escorpiões, como é que vocês procedem? A pessoa liga, CIATOX, tá, aí vocês fazem o quê? Isso. Aqui vai ter um plantão, 24 horas, 7 dias por semana. Profissionais de enfermeiros e médicos que vão passar para o local lá que está solicitando, seja a população ou seja um hospital, as informações voltadas para o tipo de atendimento. Sim. O que é que o paciente está sentindo, o que é que vamos recomendar tal exame laboratorial e, enquadrando, fazer o soro específico. Lembrando que a gente aqui tem as 4 serpentes venenosas do Brasil, a gente tem aqui em Pernambuco, pela incidência tropical do sol o ano todo. Então, a gente tem acidente com os 4 animais. Fora aranha, fora escorpiões, fora a lagarta chamada lonômia, né? A gente tem 8 soros específicos distribuídos nas regionais, nos hospitais regionais. E onde é que estão esses soros? Porque nas regionais, ou seja, em algumas cidades que acumulam também o atendimento das vizinhas, né? Mas aqui, na metropolitana, a pessoa foi picada, teria que levar para que hospital? Aqui é o Hospital da Restauração. Aqui a gente chama a primeira GERES, né? A Gerência Regional em Saúde. Então, a região metropolitana a gente vai ter no Hospital da Restauração. No hospital vão ter todos os soros para serpentes, inclusive o soro anti-escorpiônico, aranha, como a gente falou. E também no Hospital Jaboatão Prazeres a gente tem o soro anti-escorpiônico, por uma questão estratégica de distância. Uhum. Agora, Rodrigo, me conta. Isso aqui me chama muita atenção. Vê, os produtos de limpeza que são fabricados de forma clandestina, né? E que tem essa corzinha super agradável. Aqui, ó, o álcool tem a mesma cor da água, que tem a mesma cor da querosene.
E essa quantidade de coisa aqui que a gente pensa que é chocolate e não é. Então, isso acontece muito, né? É a segunda maior ocorrência. Nas emergências, principalmente emergências clínicas, onde tem o atendimento ao paciente adulto e pediátrico, a gente tem a divisão de toxicologia, que é a nossa função aqui. A gente tem a divisão de toxicologia da Secretaria de Saúde, que atende às intoxicações e envenenamento. Então, existem as intoxicações medicamentosas de uma forma geral, e no caso, a gente bota aqui propositalmente para os adultos observarem que as crianças, elas não têm esse nível de discernimento. Então, um comprimido para a gente pode ser um chocolate para a criança. A nossa responsabilidade em manter isso fora do alcance das crianças. Claro. E para a gente pode precisar daquele comprimido. Uma criança toma, é um problema. Isso. Nos produtos clandestinos, como você mesmo falou, a composição química fica variada, foge à legislação. E quando muda por uma garrafa dessa, a criança vai olhar para a garrafa e vai lembrar daquele refrigerante que tinha um sabor, uma cor. E, Bianca, o interessante que a gente sempre fala é que na cozinha, os produtos de limpeza geralmente estão embaixo da pia. Então, a gente tem que ter cuidado de tirar isso ao alcance das crianças. A recomendação é deixar tudo isso fora do alcance de crianças. Ou fechado em armário, ou no armário mais elevado, para evitar esses tipos de intoxicações e envenenamentos. Meu querido, muito obrigada pelas informações. Gente, o telefone deve estar aí na tela, mas eu vou reforçar aqui, ó, 0800 722 6001. Esse é o telefone que você vai ligar. Você que sofreu algum acidente com alguma dessas coisas aí, ou então você, profissional de saúde, que quer uma orientação, saber para onde levar a pessoa que foi intoxicada, que foi picada, que foi mordida. É para ligar para cá, com urgência, 24 horas, 7 dias na semana. Voltar para você, Maris. 0800 722 6001, serviço importante, de graça e que pode salvar vidas, né, Bianca? E a gente segue falando sobre saúde aqui no NE1. Estamos no chamado Novembro Azul, um movimento que acontece no mundo todo e que chama a atenção para a saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O repórter Joab Alves está ao vivo na Clínica do Homem, em Olinda, né, Joab? Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. E a clínica fica bem aqui na Estrada do Bom Sucesso e aqui comigo está o médico urologista, o Mafran Reis. Seja muito bem-vindo aqui ao NE1. Doutor, a gente sabe que esse mês é um mês de muita conscientização. Queria que o senhor reforçasse a importância, né, dos homens sempre estar ali com os exames em dia. Porque a gente sabe que quem faz esses exames com mais frequência são as mulheres. Certo. Hoje eu quero ter uma conversa importante para os homens. Como cuidar da saúde do homem? A importância de fazer seus exames, marcar suas consultas regularmente. Cuidar da saúde do homem é um sinal de inteligência. Quando a pessoa procura fazer seus exames, é um sinal de amor próprio, de responsabilidade e seu bem-estar. Certo? Sabemos que muitas doenças pulsam de uma modo silenciosa, tanto para a pressão alta. Quem tem diabetes no início pode não ter sintoma nenhum, colesterol alto não tem sintoma nenhum, e o câncer da próstata também no início não tem sintoma nenhum. Então, a importância de fazer o exame periodicamente para poder detectar logo no início e poder cuidar e tratar o paciente para deixar o paciente curado. Doutor, alguns homens procuram, né, como o senhor mesmo adiantou aqui para a gente, quando está com algum sintoma. E quais sintomas são esses? Os sintomas do homem, a partir dos 45 anos, para ter alguém na família com câncer de próstata, e quem não tem na família antecedente de câncer de próstata, começar aos 50. Os sintomas, acordar 2, 3 vezes à noite para urinar, tem homens que acordam de hora em hora, então isso aí já é um sintoma do crescimento da próstata. Outro sintoma importante é o jato da urina. Começa o jato da urina a ficar mais fraco, um ardor, e pode vir também ter um sangramento na urina. Doutor, quando se tem um diagnóstico cedo, como é que funciona o tratamento? Olha, quando a gente detecta logo cedo, porque todo homem, a partir dos 40, 50 anos, vai ter um crescimento da próstata. Esse crescimento pode ir para o lado benigno ou para o lado maligno. Então, a importância de detectar logo no início é porque, se tratado, se for de uma forma benigna, hoje já tem um tratamento com medicação. E o paciente não precisar operar. Então, se o paciente não procura, vai chegar um momento que o remédio não resolve, tem que operar. E o segundo caso é quando é câncer. Quando a gente detecta o câncer logo no início, a gente consegue tratar e deixar o paciente, se for no início, a doença estiver localizado, mais de 95% pode ficar curado.
Doutor, há situações em que o homem vai fazer o exame e lá é constatado que a próstata está grande. Nesse caso, vai para a cirurgia já? Não, o crescimento da próstata, dependendo do tamanho, tem remédio que pode cuidar. Se for um crescimento benigno, tem tratamento, tem medicação que o paciente usa e a próstata regride e volta para o normal. Quando é um câncer, não. Aí tem que fazer os exames, tem que fazer uma biópsia para confirmar se é câncer mesmo. Se for o câncer, tem uma cirurgia que pode ser resolvida. Doutor Mafran Reis, muito obrigado aqui por essa primeira participação. A gente está com o QR Code aqui na tela, você aí de casa pode participar com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar tirando dúvidas, né, das pessoas que, de repente, está surgindo ali alguma dúvida e o doutor Mafran vai tirar com a gente. Eu volto com você, viu, Maristela, no estúdio. Então aproveita a oportunidade, né, Joab? QR Code na tela para você participar e enviar a sua pergunta. Daqui a pouco o Joab está de volta para responder. E hoje pela manhã, uma operação da Prefeitura do Recife, com o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público, retirou ocupações irregulares numa área de proteção ambiental permanente no bairro da Imbiribeira, na zona sul da cidade. Nós temos aí essas imagens do nosso Globocop mostrando esse trabalho e as imagens também do cinegrafista Elvis Lopes, né, feitas mais cedo, que mostram máquinas como tratores, caminhões, caçamba no local onde foram construídas casas de forma irregular, segundo a Prefeitura. É possível ver, né, agentes da Secretaria Executiva de Controle. Agora a gente observa aí uma movimentação, né, como está a área. Nós estamos ainda ao vivo com essas imagens do nosso Globocop, o apoio também da polícia por ali, alguns tratores, a gente vê aí essa imagem. Inclusive a gente tem também a resposta da Prefeitura sobre isso, tá? A Prefeitura do Recife disse que essa área vinha sendo monitorada há mais de um mês e que todos os ocupantes foram informados de que não poderia haver construções nessa região. Agora sim, nós estamos vendo as imagens do Elvis Lopes, tá? Esse trabalho deve continuar ao longo desta quarta-feira, de acordo com a Prefeitura. E também, segundo a Prefeitura, as infrações ambientais serão apuradas e devidamente encaminhadas às instituições competentes e a gente segue acompanhando. 9 cágados morreram intoxicados depois de um vazamento irregular de combustível de aviões em um canal no bairro do Ibura, perto do Aeroporto Internacional do Recife. Nós mostramos esse problema ontem aqui no NE1 e hoje o G1 traz essa notícia. De acordo com a reportagem do G1, outros 38 cágados foram resgatados pela Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH. Um forte mau cheiro vindo do canal foi percebido na região na última sexta-feira por moradores. Os animais resgatados foram levados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETAS Tangará, no bairro da Guabiraba, na zona norte do Recife, para receber cuidados clínicos. A CPRH informou que os técnicos constataram o derramamento de um material compatível com querosene de aviação, que provavelmente vazou do aeroporto. A AENA, que administra o aeroporto, diz que acionou as empresas responsáveis pelo abastecimento de aeronaves para tomar as devidas providências e que está à disposição das autoridades. A seguir, você já emprestou dinheiro a alguém e a pessoa demorou a pagar? Muitas vezes a cobrança amigável não resolve o caso. E o caso vai para a justiça, né? Melhor dizendo, vira uma cobrança judicial. A gente explica o que fazer nesses casos. Um passeio pelas calçadas do Recife, a gente mostra as maiores dificuldades de quem precisa caminhar por esses locais. E o que diz a Prefeitura de Paulista sobre o lixo acumulado na Vila Torres Galvão, em Paulista? É a resposta do nosso calendário, então não sai daí. O NE1 volta rapidinho, estamos com imagens ao vivo de lá, agora 12h22. Estamos de volta em Paulista. Os moradores da Vila Torres Galvão reclamam dos vários problemas na Avenida Rodolfo Aureliano. Muito lixo, mau cheiro, risco de doenças. Nós estamos com o nosso calendário na Avenida Rodolfo Aureliano. Natália Dielu vai trazer a resposta da Prefeitura de Paulista sobre essa situação. A Prefeitura disse o quê, hein, Natália?
A gente vai trazer essa resposta, Maristela. Antes eu queria falar com Dona Maria das Mercedes, Maria das Mercedes. A senhora estava aqui desabafando comigo que se sente muito mal, muito abandonada. Se sente muito mal aqui, abandonam a gente aqui. As estradas aqui é tudo emburacada, no tempo de chuva tem rato, tem cobra, tem escorpião, tem um jabaquata aqui. Eu quero que você faça aqui algumas coisas, porque na hora do voto, todo mundo sabe vir pedir voto a gente. A gente não vai dar voto para quem não faz nada aqui pela gente. Deixa eu falar com Dona Glória também, porque diz que o pessoal vive tudo doente aqui por causa do mau cheiro, né? A gente está perto aqui da área do lixo e o mau cheiro é muito forte. Isso. Olha, o mau cheiro é grande, as rinites atacam, porque as pessoas, além de colocar o lixo, ainda tocam fogo, a fumaça invade nossos lares. Se tiver roupa no arame, não fica cheirosa. Sinceramente, é uma bagunça, viu? É uma bagunça, sem contar com esses caminhões, a violência que é grande. A gente no Uber não entra, a gente está aqui à mercê de nada. E vocês têm a casa própria, ficam querendo, até pensando em se mudar, mas às vezes não tem essa alternativa mesmo, né? Queriam que o poder público fizesse seu papel. Fizesse algo por nós e colocasse segurança, colocasse a coleta seletiva direitinho, porque ela até vem para cá, mas a gente, desde que fundou isso daqui, o loteamento, a gente não tem coleta seletiva nas portas como deveria ser. Pronto, a gente recebeu uma resposta aqui da Prefeitura de Paulista, que disse que na próxima segunda-feira vai fazer uma vistoria aqui na avenida para avaliar as condições e executar os serviços necessários de limpeza e capinação. Em relação às solicitações do recolhimento do lixo, eles disseram que tudo isso vai ser verificado durante essa visita. A gente também perguntou em relação à drenagem, né, sobre o fato que vocês disseram que aqui sempre alaga e falaram pra gente que vão avaliar tudo nessa visita aí da segunda-feira para dar uma resposta mais concreta. A gente espera que isso realmente aconteça. Dona Rosilma está aqui com o calendário. Qual é o nome da senhora? Karina vai marcar. Vamos marcar aqui, Karina, em janeiro, porque a gente está em novembro, aí tem dezembro ainda. Em janeiro a gente volta aqui. Vamos marcar dia 13 de janeiro para a gente retornar e ver se eles realmente fizeram alguma coisa. Não tem condição de passar um trator aí para ver esse caminho como é que tá horrível. O cemitério, a água do cemitério desce todinha ali, vira uma poça de água muito grande e ele não drena essa água. E ele até proíbe o pessoal de fazer algum benefício. Pronto, então vamos ver, né, se eles vão vir na segunda-feira mesmo. E a gente vai, então, tem esse compromisso de retornar aqui em janeiro, Maristela. A gente volta com você. Obrigada a todos. E quem caminha pelas calçadas do Recife é obrigado a testar o próprio equilíbrio em muitos pontos da cidade. São locais que estão destruídos por raízes de árvores ou repletos de lixo. A situação é tão complicada que alguns pedestres sofrem até acidentes. A calçada é um espaço público do pedestre, que é o que todos nós somos. Tem lei dizendo o que pode e o que não pode na calçada. Uma regra básica é que o dono ou inquilino do imóvel tem a responsabilidade de preservar, de manter nivelada, em bom estado. Mas o que a gente vê circulando nas ruas deixa dúvidas. Rua Maria Carolina, em Boa Viagem. As árvores ocupam quase toda a largura da calçada. Você já levou uma topada nesses pedaços de calçada? Já levei. Foi? Foi. E é tudo assim, né? Levantado assim. Tudo levantado das árvores que quebrou, né? Na esquina da Maria Carolina, com a ministro Nelson Hungria, a caixa de drenagem está quebrada. Um perigo. Aliás, andar na calçada deste lado da Nelson Hungria requer um vai e vem danado, um sobe e desce. Não tem calçada, é tudo esburacado, tudo sujo. A raiz da árvore acaba quebrando a calçada também. A calçada e o risco da gente cair, né? Aí acaba que o pedestre, que devia andar na calçada, anda onde? Na rua e arriscado a moto, a bicicleta passar por cima da gente, né? Eu percebi que a senhora estava na calçada, de repente foi para a rua. Por quê? Pela calçada, tudo esculhambada, né? Infelizmente, só aqui não, viu? Em vários lugares. Né? Vários. O exercício que a gente está propondo é para que você pense na calçada não como ela é, mas como ela deveria ser. Livre, segura, acessível a todas as pessoas. Eu não tenho nenhum problema de locomoção, mas quem tem, olha só, isso aqui é uma enorme dificuldade. E a pessoa pode cair.
Avenida Mário Álvares Pereira de Lira, bairro do Cordeiro. Dona Josivânia mandou mensagem para o NE1 falando de uma situação que ela e outros moradores enfrentam há 20 anos. De um lado e do outro, as calçadas parecem provas de obstáculo. Esse canal, ele foi revitalizado há 20 anos atrás e nesses 20 anos nunca foi feita uma manutenção de calçada. E quando começa assim de 7 ou 5 da tarde, as pessoas que caminham, elas vão pela faixa de ciclista, disputando com ciclista, porque é impossível caminhar à margem do canal. Dona Dolores foi vítima da falta de manutenção das calçadas. Ela acaba fazendo caminhada no meio da rua, porque o local, feito exclusivamente para pedestres como ela, está assim, acidentado e com pontos de acúmulo de lixo. Sempre tem lixo ali? Sempre tem, não para. Aí desce e vai pra rua? A gente desce e vem pra rua. Aí depois sobe? Quando eu subi, muito apressada, aí o problema de labirinto, a gente não tem como controlar o corpo. Aí levei o tubicão com o tênis, viu? E fui cair de joelho ali. Porque eu me aparei com as mãos. Podia ter sido até pior do que foi, não é? Aí agora eu fiquei com medo, porque eu ando dentro do condomínio. Cleonildo contou que foram pelo menos 5 quedas mais graves nos últimos 2 anos. O caso mais grave foi de uma moradora que ela teve problema no fêmur. Ela caiu sobre as raízes e essa calçada aqui está completamente desajustada, toda irregular. E isso teve um grande problema. André lamenta porque a área em volta do canal do Cavouco é arborizada, bonita, mas... É tão gostoso caminhar, assim, ó, tanta árvore bonita, né? Coisas que você poderia estar respirando um ar mais puro, mas só depende do poder público, né? Para este arquiteto e urbanista, a saída, no caso aqui, da avenida do canal do Cavouco, é fazer outra calçada. Depois da calçada pronta, plantaram uma série de árvores no lugar errado. Porque se você tem essa área verde, as árvores deviam ter sido plantadas aqui. As árvores, algumas delas já têm 20 anos. Algumas belíssimas, inclusive está florando aqui o ipê roxo. Tirá-las seria uma coisa muito inadequada e lamentável. Aqui, felizmente, tem jeito, que é fazer uma outra calçada do lado aqui, consertar o que der para consertar nessa e fazer uma outra calçada lateral aqui. Ele diz que a fiscalização sobre o uso das calçadas precisa ser intensificada. A gente pode olhar a calçada de 2 maneiras. Uma é em relação ao seu estado, ao estado dela. Ela tem buraco, ela tem raiz superficial. Isso é uma coisa que tem que ser tratada. O estado dela tem que ser bom. E a outra é o uso. O uso é a forma como ela é usada. Tem casas comerciais que avançam sobre a calçada, tem casas particulares que fazem um banco de cimento, tem supermercado que bota carrinho. Você tem principalmente carro que estaciona, que é um absurdo completo, porque 80% do sistema viário, considerando calçada e pista, é de carro. E ainda o carro vai para cima da calçada. E a fiscalização deve ser unitária, porque quando o carro está em cima da calçada, a responsabilidade é da CTTU. Então, se tiver um carrinho de supermercado em cima da calçada e a CTTU passar, ele diz que não é com ele, é com o controle urbano. Então, isso tudo precisa ser unificado, contanto que a ordem urbana seja mantida e o direito do pedestre seja considerado e preservado. Em nota, a Prefeitura do Recife informou que o programa Calçada Legal, criado em 2017, já requalificou 77 quilômetros de vias e que, até o fim do ano, mais de 12 quilômetros de calçadas serão entregues. Sobre a situação específica do canal do Cavouco, a Prefeitura diz que o serviço está orçado em R$2 milhões, mas ainda não tem um prazo para acontecer. E a gente tem imagens do nosso Globocop que mostra que o trânsito foi normalizado na BR-232, no bairro do Curado, no Recife. A gente mostrou mais cedo aqui no NE1 que um motociclista morreu e a passageira ficou ferida em um acidente. A pista sentido interior estava com uma faixa interditada e agora normalizou. E basta andar por ruas e avenidas para perceber que capacete de motocicleta é algo que faz parte da rotina de muita gente. O item é indispensável para motociclistas e passageiros que têm a obrigação de garantir a segurança no trânsito. Mas o cuidado também precisa existir com a limpeza desse equipamento. Você costuma lavar o seu capacete?
A higienização faz a diferença. Paulo Ricardo faz entrega de mercadorias de sites de compra. Ele passa diariamente mais de 6 horas no sol quente da região metropolitana. O suor, a poeira e às vezes a chuva pode deixar o capacete sujo e úmido. Eu faço todo final de semana. Tenho no final de semana e sempre lavo o capacete, entendeu? Para poder ter uma higienização melhor no capacete e não eventualmente ter doenças, né? Como fungo, mau cheiro, pode também causar também perigo, essas coisas. O Lava Jato de Jonatas fica em Jardim Monte Verde, no Recife. Ele é conhecido aqui porque sabe lavar bem os capacetes dos clientes, principalmente pilotos de aplicativos que transportam todo dia passageiros. A lavagem com higienização custa R$ 50. Ele usa produtos que não agridem a pele. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Como é que a gente faz para fazer a limpeza. A gente desmonta ele. Tem capacete que é muito simples, tem capacete que já é um pouco mais difícil. Aqui a gente põe o produto. Com a escovinha assim, ó, tranquilo, a gente vem passando, para sair aquela sujeira, ó, dá para notar, ó, o quanto é essencial fazer uma limpeza de um capacete. Depois que a gente faz a escovação, a gente vem com eles aqui agora aplicando na água, né? Na água limpa aqui, ó, para tirar o excesso, né, que ficou aqui do produto. Agora a gente vai fazer a limpeza, né, da viseira, aplicando aquela cera. Além de limpar, ela deixa transparente e se a água bater, ela escorre. Para os motoqueiros aí que andam dia a dia aí andando na moto, isso aqui é muito importante. Jonathan, em média, quantos capacetes você lava por dia? Em média de 1 a 2 capacetes por dia a gente recebe aqui no Lava Jato. Tem uma pessoa assim que se preocupa mais, um cliente mais certo, que sempre vem aqui porque tem essa preocupação? Eu já tenho cliente já certo, já que frequentemente, pelo menos uma vez ao mês, ele traz o capacete para deixar higienizado, né? Prezando a saúde dele, porque isso é muito importante. Olha aí, ó. Um capacetezinho já limpo, higienizado. Olha a diferença. Aquele padrão, né? Tem que ficar bem limpinho, né? E no uso do capacete é importante ter cuidados com a saúde da pele, do cabelo, principalmente para quem utiliza o serviço de corridas por aplicativo, já que o mesmo capacete é usado por várias pessoas. Vem para cá comigo, Bianca Carvalho está com uma médica dermatologista que vai trazer algumas dicas, né, Bianca? Então, e a gente, para trazer dica, viu, Maris? A gente pegou um capacete. Não sou motociclista, nem a doutora Vanessa é motociclista, mas a gente pegou para poder deixar muito claro o que é que uma médica dermatologista tem a ver com esse assunto que a gente está falando. Tem tudo a ver. Porque o dermatologista, né, doutora, cuida de cabelo, cuida de pele, cuida de rosto. E aqui tudo está em contato. Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Sim, né? O capacete ele fica em contato com boa parte, né, do couro cabeludo e algumas partes do rosto. Além disso, existe a possibilidade de, durante o uso, você tossir, falar e com isso essas gotículas de água, né, que saem da nossa boca podem umedecer essas regiões internas que são feitas, né, de tecido mole, né? Fica tudo por aqui, né? Isso. A pessoa com um negócio, sei lá, e vai tossir, fica por aqui. Exatamente. E para o cabelo, o que acontece? Você ficar com isso amassado assim, ou você prender, isso faz mal para o cabelo? Sim, né? A pressão constante no couro cabeludo não precisa nem ser um capacete, mas, por exemplo, o uso de touca, bonés, eles fazem com que ocorra uma queda de cabelo crônica, então como se fosse uma calvície, né? Ele acelera esse processo de calvície e pode reduzir o número de pelos. Além disso, esses pelos, os cabelos afinam também. Então, muitas pessoas que têm uso crônico de toucas, profissionais que fazem muitas horas de uso desses dispositivos, referem essa redução e afinamento dos cabelos. Mas a frota de moto, doutora, só cresce. Que dica que a gente poderia dar? A pessoa usa moto, não estou nem falando só. Se for, vamos lá, dica para 2 tipos de pessoa. Aquela que é passageira, que pega o transporte por aplicativo e pega moto. O que é que ela deve fazer para proteger o couro cabeludo e proteger o rosto? Para não pegar um monte de coisa, né, gente? Para não pegar mesmo aquilo que fica aqui. Para não pegar essas crecas de cabeça, né, doutora? Que a pessoa pode... É o quê? Vamos lá, caspa, o que mais?
Então, poderia haver uma transmissão de pediculose, de piolho, né? Se você tiver um processo infeccioso no rosto, como uma espinha que está ali explodindo, saindo pus, ou um furúnculo, isso também pode ser transmissível. Dermatite aqui no cabelo, né? Seborreica. Se tiver algum fungo, a dermatite seborreica, ela já tem um fator genético individual muito grande, mas você pode estimular tanto a dermatite seborreica quanto a psoríase pelo trauma que esse dispositivo fica fazendo no couro cabeludo e na face. Então, vamos lá, vamos orientar as pessoas. Aquelas que são passageiras, usam transporte de moto por aplicativo. O que é que a gente deve dizer para essas pessoas cuidarem do cabelo, para não cair, para não afinar, para não dar essas crecas no couro cabeludo, para o rosto? A gente pode dizer o quê? Então, o ideal é que você tivesse realmente alguma coisa que protegesse, né? Existem algumas máscaras, toucas que podem ser usadas, mas é claro que não pode ser comprimindo a região. Se você comprimir também esse couro cabeludo em excesso, você vai estar ajudando esse processo. Para o passageiro, o mais importante é, às vezes, verificar ou fazer uma higienização desse capacete, né? Se você puder levar algum álcoolzinho, alguma coisa que a gente acostumou aí, né, na pandemia a carregar. Então, nessa região onde é possível fazer essa higienização, você pode realizar. Mas o cuidado maior é para as pessoas que realmente fazem esse uso durante o dia todo, sempre, porque essas pessoas vão estar mais submetidas a esses traumas, né, nesses locais. Então, esse capacete aqui mesmo, a gente viu que ele é bem acolchoado, né, isso já ajuda. Então, o capacete, que é um capacete mais duro, às vezes até um capacete, por exemplo, de skate, de um outro esporte, onde você não tem esse acolchoamento tão importante, ele vai traumatizar mais. Essa é a medida. Segundo, a questão da higienização, se possível, né, nas áreas onde também é possível. E terceiro, utilizar essas toucas, essas máscaras, mas também higienizar as máscaras, né? Então, se a pessoa tiver essa máscara para te oferecer, é verificar se ela foi higienizada. Se você for o dono da máscara, realizar essa higiene com frequência. Tem que higienizar, porque senão vai ser duas coisas podres. O capacete sujo e a máscara suja. Doutora, muito obrigada pelas orientações. Orientações que valem também para o cinegrafista que está comigo. Elvis Lopes, que usa capacete, mas ele usa balaclava, né, Elvinho? Ele usa assim um negócio aqui, ele bota para poder ir lava direitinho, né? Olha aí, tá dizendo que sim. Vou voltar para você, Maris. Tem que ter todos esses cuidados, né, Bianca? Agora, imagine a situação. Você empresta dinheiro a alguém conhecido, passa o prazo e a pessoa não paga o que deve. Você tenta cobrar de forma amigável o valor devido e ainda assim não tem resposta. A gente volta a conversar, então, com Camila Torres, que está ao vivo com uma advogada para explicar que é possível entrar na justiça nesses casos, né, Camila? Mas é uma situação bem delicada, hein? Às vezes é um amigo, um parente, um conhecido de um amigo, né? A gente não quer isso. Deixa eu conversar aqui com Patrícia Freire, que é advogada. Ô, Patrícia, e aí? Cobra, mas o dinheiro não é pago? Quais são as alternativas, então, para receber esse dinheiro de volta? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Veja, a gente tem que entender como é que foi realizado esse empréstimo. Se foi através de um documento escrito, que é sempre melhor, né? Com reconhecimento de firma, duas testemunhas, ou se foi através de maneira verbal mesmo, por meio de WhatsApp, enfim. Quando é por meio de um documento, é bem mais tranquilo, porque você já entra na justiça já com aquelas medidas de penhora, de bloqueio, enfim. Mas quando é verbal, ou por mensagens ou WhatsApp, isso pode ser utilizado para tentar demonstrar a existência desse contrato. Ele vai ter que ser reconhecido que houve um empréstimo de verdade para posteriormente vir para essas medidas de bloqueio, de penhora e atrás realmente desse dinheiro. Aí o ideal é que essas provas sejam feitas através de ata notarial, porque a mensagem por si só, o WhatsApp, ele é muito fácil de ser fraudado. Então, para que não haja grandes questionamentos, a pessoa vai no cartório de notas, mostra com o celular, mostra o tabelião lá, as mensagens, os áudios, e ele vai transcrever tudo em uma ata. Há um custo para isso, mas o tabelião tem fé de ofício e aquele documento ele é mais robusto para você tentar comprovar em juízo. Mas aí, então, a alternativa é realmente ir para a justiça quando não recebeu o dinheiro como deveria ter recebido. A alternativa aí é ir para a justiça mesmo, Patrícia?
Bem, não necessariamente. O ideal é que a gente tente sempre uma negociação antes, até porque a justiça acaba acirrando mais os ânimos e acaba tendo a própria demora, né, da burocracia. Se ela já não está conseguindo, efetivamente, ela com a pessoa que ela emprestou o dinheiro, ela pode procurar o advogado. O advogado, ele não coloca só na justiça. O advogado, ele também tem uma função de negociação, né? E tem muitos advogados, né? Inclusive eu tenho técnicas de negociação, também ajo nessa área. E se realmente não for possível, aí a gente vai. Às vezes, quando um advogado vai fazer essa negociação, a pessoa já se intimida um pouco mais, porque sabe que se não conseguir, aí sim realmente vai ter que enfrentar uma ação no judiciário. E é bom que a gente deixe claro aqui, né, Patrícia, que a gente está falando de um empréstimo que é permitido por lei. A gente não está falando desses empréstimos em que há cobrança abusiva de juros e que são empréstimos ilegais, né? Sim, não, esses empréstimos aí não são permitidos em lei, né, são crimes, não é nada, essa questão da agiotagem, né, vamos assim dizer, a lei não encobre isso, nem adianta procurar advogado ou tentar entrar na justiça, não, tem que ser realmente aqueles empréstimos legais, né, que são autorizados na lei, normais, com juros comuns, enfim. Agora, para entrar na justiça, para resolver essas situações dos empréstimos legais, as cobranças de empréstimos legais, tem que ter um advogado? Bem, a gente tem o Juizado Especial Cível, que fica ali na Ibiribeira, que até 20 salários mínimos você pode ir sem advogado. Mas, assim, não é muito recomendado. Por quê? Principalmente se for algo que foi verbal, informal. Por quê? Porque muita gente vai e não tem a orientação jurídica adequada, não sabe constituir as provas necessárias para que o juiz entenda que realmente houve aquele empréstimo e acaba perdendo a ação. Né? Então, assim, quando você está com a orientação jurídica correta, você consegue se cercar de provas, né, que possam dar uma maior efetividade, maior robustez lá para comprovar mesmo que houve esse empréstimo. Patrícia, muito obrigada pelas informações. Gente, é claro que o ideal é que aconteça um empréstimo com uma pessoa de fato que tenha a palavra ali, né, de que vai te pagar e que pague de fato. E como Patrícia disse, o melhor é ter um contrato. Ainda que um contrato simples, mas que tenha a firma reconhecida em cartório, porque se complicar, você já tem essa prova em mãos. Maristela. Evita dor de cabeça, né, Camila? A gente volta agora a falar sobre a importância do cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. Bora voltar a falar então com Joab Alves. Ele responde as dúvidas que chegaram pelo nosso canal Globo. Joab. Maristela, são várias perguntas. Eu vou até aproveitar o tempo aqui para fazer a primeira, viu, doutor? A Ivânia diz o seguinte: meu marido tem 66 anos e nunca fez exame de próstata. Onde ele tem que ir para fazer esse exame inicialmente? Esse exame pode ser feito aqui na Policlínica do Homem, em Olinda. Se ele mora em outra cidade, tem que procurar uma clínica no seu município ou na sua região. Doutor, a partir de que idade eu preciso começar a me preocupar a realizar esses exames? Para quem tem alguém na família com câncer de próstata, tem que iniciar a partir dos 45 anos de idade. Para quem não tem antecedente de câncer de próstata, 50 anos de idade. Muita gente participando aqui com a gente. Outra pergunta que diz o seguinte: o câncer de próstata dá sintomas no começo ou só aparece quando está mais avançado? O câncer de próstata pode iniciar silenciosamente, por isso a importância de fazer o exame preventivo. Todo ano tem que fazer, porque no início não tem sintoma nenhum. Quando vem apresentar algum sintoma, pode ser tarde. Francisco José pergunta o seguinte: qual é o primeiro sintoma do câncer da próstata, que a gente falou anteriormente, né? E se o câncer da próstata no estágio avançado tem cura? No estado avançado não tem cura. Para ter cura tem que ser diagnosticado logo no início. Quando está localizado, a chance de cura é acima de 95%. Mais uma pergunta que diz o seguinte: se existe algum hábito do dia a dia que pode prevenir problemas na próstata? A prevenção da próstata é muito bom comer tomate, o extrato de tomate, a polpa. Aquela polpa que a gente faz para fazer uma macarronada é o melhor alimento para a próstata. Quem tem problema de próstata pode ficar impotente? Não, a impotência é uma coisa, o problema de próstata é outra. Lógico que alguns tratamentos podem ter uma complicação relacionada a isso, mas hoje as técnicas cirúrgicas e o tratamento tem como corrigir e evitar isso. Mais uma pergunta que diz o seguinte: tomar muita água realmente ajuda a evitar doenças na próstata? Olha, tomar água é bom para tudo, para não desenvolver infecção urinária, cálculo renal, e é saudável. Manter a hidratação é importante para todo o corpo.
Doutor Mafran Reis, quero agradecer muito a sua participação. Vando, próxima semana vai ter um serviço muito importante aqui, né? O que é que vai ter? Tudo de graça para os homens? Isso mesmo, a próxima semana, exatamente dia 11, nós vamos ofertar aqui na nossa clínica consultas com urologia, clínica médica e dentista, né? Das 14 até às 18 horas. Muito obrigado aqui pela participação. A gente lembra que é tudo gratuito, tá, gente? E não precisa de agendamento. Maristela, é com você. E a saúde não pode ficar para depois, né? Então deixe aí os seus exames em dia. A seguir, tem vagas para oficinas e cursos profissionalizantes no Recife, voltados apenas para mulheres. A gente explica como faz para se inscrever. E a reta final de preparação para o Enem, as provas começam neste domingo e hoje teve aulão preparatório de graça no Classic Hall. A gente mostra daqui a pouco, depois do intervalo, agora 12h51. Enem de volta com oportunidade de curso profissionalizante de graça para mulheres. São 224 vagas nas áreas de moda, costura, gastronomia e redes sociais. Podem participar mulheres acima dos 16 anos que moram no Recife. Todos os detalhes desses cursos, olha, estão aqui no G1 Pernambuco. Inclusive o QR Code já está aparecendo aqui na nossa tela. É só apontar o celular e já vai direto para a reportagem aqui junto comigo. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro. As aulas são presenciais, começam dia 18 deste mês, seguem até o dia 10 de dezembro, e eu vou mostrar agora para você algumas das opções. Olha, os cursos disponíveis aqui de 18 de novembro a 10 de dezembro, comidas natalinas, tem também moda praia, de 25 a 27 de novembro, bordado, tem 10 vagas, tá? E tem algumas oficinas também com vagas abertas, todos os detalhes para você no G1 Pernambuco. E as provas do Exame Nacional do Ensino Médio começam neste domingo. Milhares de estudantes estão se preparando desde o começo do ano para o Enem. Nessa reta final, recomendado pelos professores é relaxar um pouco e apenas revisar os assuntos. E quem quer descontrair e fazer essa revisão pode participar de um aulão de graça, hoje e amanhã no Classic Hall, em Olinda. Estudantes da rede pública e privada ou quem não está mais na escola e vai fazer o Enem. As portas do Classic Hall estão abertas para todos eles hoje e amanhã durante o Acelere Experience. Mais de 20 mil estudantes são esperados aqui nos 2 dias de aula. Para participar, tem que se inscrever no site www.acelerexp.com.br. Vão ter dicas de estudo, sim, com certeza, só que mais do que isso, esse aulão vai trazer momentos de lazer, descontração, música, comédia, para os estudantes relaxarem o coração e terem mais tranquilidade na hora do Enem. É o último momento deles se reunirem, de curtir uma música, mas também de aprender insights relevantes, dicas importantes nessa reta final, para que eles possam chegar no domingo na prova do Enem cada vez mais preparados e motivados. Vinícius está no 3º ano e está decidindo qual curso vai fazer na área de tecnologia. Eu quero fazer ou ciência da computação ou ADS, análise e desenvolvimento de sistemas. Tá dando aquele negócio no peito, né? Aquela ansiedade pro Enem, porque pra gente que é 3º ano, o Enem é o último, que é ter uma boa nota na redação e de ir lá para a faculdade. Gabriela veio com a mãe, já Elza. Ela está tentando controlar a emoção e focar em tudo que fez ao longo do ano para se dar bem na prova. Eu estou um pouco nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. É uma experiência única. Tipo, vou fazer Enem, eu quero passar, né? Mas se qualquer coisa não der certo, próximo ano eu não vou ter essa experiência que eu vou ter esse ano, né? Então tem que aproveitar ao máximo. A mãe dela faz questão de estar por perto para ajudar a filha nos momentos em que o nervosismo bate. Eu sempre participo das atividades dela, eu gosto de apoiar. Aí faço um chazinho, porque ela já tem um problemazinho de ansiedade, né? Aí a gente tenta distrair o máximo. Elias tem 16 anos e estuda numa escola pública em Olinda. Está no 2º ano do ensino médio e vai fazer o Enem por experiência. Abraçou a oportunidade de vivenciar o aulão gratuito do Acelere. Nesse aulão, eu pretendo incorporar diversos conhecimentos nas áreas de linguagem, com Fernanda Pessoa, de exatas e de humanas, que são as matérias que eu mais amo, por sinal. E apesar de estar no 2º ano, é bom já começar desde cedo, né?
Boa sorte aí para todo mundo. Olha, e a Urbana, que representa as empresas de ônibus, mandou nota sobre um problema nas máquinas de recarga do cartão Vem da estação de BRT do bairro do Derby, que a gente mostrou mais cedo aqui no NE1. A Urbana disse que os equipamentos tiveram funcionamento interrompido parcialmente por causa de atos de vandalismo e que uma equipe de manutenção foi enviada ao local. A gente reforça que as pessoas também precisam fazer sua parte para que outros usuários não sejam prejudicados. E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.